Olá, eu sou Francisco Neto, você está no canal A Bíblia Não Diz, e novamente nós estamos com a nossa sessão de perguntas e respostas que vocês enviaram pra gente, tá? O meu irmão tá aqui comigo, fala com eles aí, Diego. E aí, beleza? Parece a mão. Ele vai ler aqui uma pergunta que vocês enviaram pra gente, tá? E eu vou dar a resposta aqui de pronto, sem ter planejado nada. São normalmente perguntas que vocês nos fazem com relação à vida cristã ou à Bíblia em geral. E você não precisa ser cristão para fazer essas perguntas, tá? Às vezes só de você ter o interesse de conhecer mais a Bíblia ou de conhecer mais o cristianismo, pode mandar a pergunta aqui pra gente que a gente tá respondendo, tá bom? Vamos lá, Diego, pode mandar. Estou começando a ler a Bíblia agora. Algum conselho de como proceder? Sim. Em primeiro lugar, não tenha pressa em ler a Bíblia, tá? Ninguém tá correndo contra o tempo ou disputando contra as pessoas quem lê a Bíblia mais rápido. Nunca faça isso. O ideal é você ler com o seu ritmo, de uma forma que você possa absorver tudo que você está lendo. Tá? Leia um capítulo por dia, 2, 3, você vê o seu limite. Mas eu não acredito que mais do que 3 seja bom por dia, porque você tem que processar tudo aquilo que você leu, você tem que pensar nos pormenores, se aprofundar em tudo aquilo que você leu, e ler demais atrapalha esse objetivo. Segundo, leia o Novo Testamento antes do Antigo. Sim, muita gente tem essa dúvida, tipo, nossa, eu posso começar a partir do Novo? Pode sim, inclusive eu recomendo. A minha leitura eu comecei a ler do Novo, graças a um professor de escola dominical que deu essa sugestão, deu esse conselho. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ele tem muitos pontos obscuros, e quando eu falo obscuros não é relativo a trevas, mas relativo a... tem muito simbolismo, tem muitas coisas que você não entende só de pegar e ler. Isso pode atrapalhar o ritmo de alguém e querer até desanimar de ler a Bíblia se ele começa do Antigo Testamento. Mas se ele começar do Novo, ele já vai ter muitas explicações do que eram aquele simbolismo do Antigo Testamento. Porque no Novo a gente já vê falando de Jesus, nós já vemos falando de Cristo, o Salvador que viria. E muitas das coisas que nós temos no Antigo Testamento era falando sobre Jesus que viria. Os sacrifícios que aconteciam no templo, as promessas que eram feitas através dos profetas, as figuras que nós temos em Adão, em Davi, em Josué, em José. Então, quando você já tem aquela luz do Novo Testamento, você pode ir para o Antigo e entender muito melhor. Tá? Então, primeiro, leia sem pressa. Segundo, leia o Novo primeiro, depois o Antigo. E terceiro, para concluir rápido, eu diria que é estar sempre orando quando você for ler. Porque a sabedoria que nós temos da Palavra de Deus, que nós adquirimos da Palavra de Deus, o conhecimento que vem de lá, os tesouros que você descobre lá, nunca vem pela racionalidade humana. Tanto é que você vê muitas pessoas que têm PhD em divindade, um monte de coisa, e você não vê Jesus na vida daquela pessoa. Você não vê frutos da vida cristã na vida daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa causa escândalos e outras coisas assim. Então, ore sempre para que Deus revele a você os mistérios, os tesouros, o valor que a Bíblia tem. E você vai ver que realmente a sua visão com relação à Bíblia vai mudar. Você vai descobrir coisas que você jamais imaginou que poderia descobrir na Palavra de Deus, que é mais atual do que o Jornal de Amanhã, como o pastor falava lá na igreja. E para concluir essa série de conselhos sobre como ler a Bíblia, eu aconselho que você leia a Bíblia em ordem, tá? Por quê? Porque, por exemplo, se você pega um livro do Harry Potter, por exemplo, e ele tem lá 25 capítulos, se você lê o capítulo 8, depois do capítulo 1, depois do capítulo 22, depois do capítulo 5, você não vai entender nada da história. Você vai entender alguns acontecidos ali do livro, alguns personagens, mas você não vai entender quase nada da história em si, porque não vai fazer sentido. A Bíblia é a mesma coisa. Ela tem início, meio e fim, ela tem um propósito, ela não é um apanhado de acontecimentos que o pessoal juntou de qualquer forma. Ela tem... ela segue uma linha de pensamento, ela segue uma linha de revelação que Deus quer pra gente. Então, leia em ordem, de preferência começando pelo Novo Testamento, como eu falei antes, e depois indo para o Antigo, que todo o quebra-cabeça vai se juntar
na sua mente e você vai ser um cristão muito mais maduro, muito mais alimentado pela palavra. Tá bom? Eu espero que a sua pergunta tenha sido respondida. Se você tiver mais perguntas, se vocês tiverem mais perguntas, coloca aqui nos comentários ou manda aqui no nosso e-mail, a biblianodiz@gmail.com. Entre em contato com a gente de alguma forma que a gente vai tentar responder. Tá bom? Então, até quinta que vem e que Deus nos abençoe.